boa tarde para você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta sexta-feira 13 até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o sósia do Mujica. Dia sexta-feira 13 merece. O nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde. Não aguentei. Mas faz parte, não vim buscar nenhuma alma, só levar informação do esporte, Vira. Que beleza, ainda bem que o Paulito leva na esportiva e é com bastante carinho. Paulito, gente da melhor qualidade. Gente da melhor qualidade também é o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. Lorenzo, que é o mascotinho do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aí o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. Luizão sempre levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E a gente começa o Hora de hoje falando de vôlei aqui no nosso programa, no Hora do Esporte, porque ontem o São José recebeu um jogo mais do que importante para as duas equipes. Por questões diferentes, é bem verdade, na tabela de classificação. Quem esteve por lá e conta a história de vôlei São José e Goiás é o repórter Gabriel Campoy. As imagens são de Reginaldo Casulo. Solta, Matheus! A Farmaconde Arena foi palco de um duelo de opostos pela Superliga Masculina de Vôlei na noite desta quinta-feira. De um lado, o São José, dono da casa, lutando contra o rebaixamento, e do outro, o Goiás, em sexto, olhando para cima na classificação. O Goiás largou na frente, é verdade, com o Saliba da entrada de rede. Mas o que se viu foi um primeiro set dominado pelo São José. O esforço de Bruno Canhoto, que termina no ponto de Rodrigo, ilustra bem isso. Por sinal, o próprio Rodrigo e depois Rômulo voltariam a salvar o São José neste rally espetacular, finalizado em ponto joseense. Melhor no jogo, a equipe da casa abriria vantagem no meio do set e consolidaria a distância no placar. O Goiás chegou a ensaiar uma remontada, mas Davi e David, neste lindo ponto de saque, fechariam um set para o São José em 25-18. A segunda parcial, sim, foi mais semelhante ao que o Goiás vem apresentando na Superliga. A equipe do centro-oeste do país voltou mais concentrada. De quebra, o São José começou a cometer erros. E Saliba ia pontuando para os goianos. Só que os gigantes do Vale começaram a equilibrar a parcial na metade do set com David, duas vezes da saída de rede. Mesmo com os erros perseguindo o time joseense, eles mudaram de lado e comprometeram a pequena vantagem dos visitantes. Assim, o São José virou o placar na reta final do set e definiria a segunda parcial com Biela no bloqueio e nesse ataque cruzado de Davi em 25-23. E 2-0 no jogo para o São José. Vitória encaminhada, pelo menos para a garotada presente na Farmaconde Arena. O início do terceiro set também começou equilibrado. Se de um lado os joseenses contavam com os ataques de Rodrigo, do outro os goianos tinham Ramé, firme no bloqueio. O mesmo Ramé, após esse lindo rally, pontuou para os goianos, só que desta vez no ataque. A liderança no placar alternava frequentemente durante o período. Era ponto lá e ponto cá. No fim, prevaleceu a resiliência joseense. Olha que bola o Brendel salvou. Para Rodrigo complementar em seguida. Fim de papo, vitória do São José no terceiro set, 25-22. E jogo fechado em sonoros 3-0. E hoje eles entraram numa concentração muito alta, taticamente jogando muito em cima do que a gente pediu durante os vídeos e o que a gente estudou com relação a Goiás. E eu acho que a gente conseguiu manter um nível de equilíbrio emocional, mesmo com o placar reverso no terceiro set atrás, não bateu o desespero de sofrer uma virada como já aconteceu em outros jogos. Então, o time hoje foi coeso, equilibrado e se predispôs a lutar pela partida. Os 3-0 sobre o Goiás não são apenas importantes porque o São José se reabilita da derrota na última rodada para Monte Carmelo, mas principalmente porque a equipe se mantém fora da zona de rebaixamento com essa vitória, independentemente de qualquer
qualquer outro resultado na rodada. É importante que a gente se mantenha fora da zona de rebaixamento, mesmo que seja 1 ponto, 2, não tem problema. Mas a gente cria uma casca e entende que se a gente realmente quiser algo a mais, é possível dentro das nossas limitações, mas pelas nossas próprias forças. Acho que isso é o caminho para a gente olhar para a tabela sempre como um desafio e não como um fracasso. Pois é, Paulito, o nosso repórter Dudu Campos, o nosso Aladim, ele falou ontem na redação, aguarde que o vôlei São José vai surpreender o mundo e olha, surpreendeu mesmo, que vitória maiúscula do vôlei São José, 3-0, confesso que eu estava meio ressabiado aí com esse São José, a possibilidade inclusive, se acontecesse uma derrota, de voltar para a zona de rebaixamento era muito grande, porque o rival do São José é o Joinville, que ia jogar justamente contra o Juiz de Fora. Eu imaginei, olha, acho que o São José vai voltar para a zona de rebaixamento. E não é que o São José deu a volta por cima, eu acho que a derrota para o Monte Carmelo realmente mexeu. O Flavinho falou na entrevista ali com o Campoy, a gente acabou não colocando, precisa condensar um pouco mais a matéria, mas pelo que o Flavinho falou, o time sentiu mesmo a derrota de não ter jogado bem contra o Monte Carmelo, descontou no Goiás, e aí acabou pegando aí essa ira do São José no bom sentido, se é que ira tem bom sentido, mas enfim, essa vontade de vencer, e olha, 3-0, placar maiúsculo para o São José, hein, Paulito? O crime que o São José não conseguiu cometer lá em Monte Carmelo, fez em casa agora, né? Cumpriu com o seu dever. O Dudu realmente chocou o mundo com esse palpite dele. Depois o bruxo sou eu, né? Mas eu acho que o São José fez uma baita partida, soube competir. Acho que o jogo acabou coletivamente agregando muito, mas 3 pilares dessa equipe funcionaram muito bem. O Canhoto, que é pelhado, né? O time tomou o primeiro ponto, ele já estava lá orientando a equipe, liderando dentro de quadra. Eu acho que isso fez diferença, né? Não somente uma postura competitiva, mas a distribuição de passes, cadenciando o jogo. Isso potencializou a atuação tanto do Davi quanto do David também, que foram os maiores pontuadores da equipe joseense. Então, baita vitória contra o time do Goiás para respirar um pouco mais, Vira. Sem dúvida alguma. Vamos dar uma olhadinha na classificação da Superliga, você vai ver como é que foi importante a vitória. Lá em cima, você sabe, né? Cruzeiro, Praia, Campinas, Minas, Suzano, Goiás, Guarulhos e Monte Carmelo. Se terminasse hoje, essas 8 equipes estariam classificadas. SESI estaria fora da classificação e embaixo do SESI já vem o São José na 10ª posição. E o Joinville venceu o Juiz de Fora, também 3-0. E olha aí, ó, 1 pontinho a mais tem o São José na frente do Joinville, que vai acabar sendo o adversário direto a hora que eles se cruzarem. Portanto, vitória maiúscula e mais do que importante para o vôlei São José, que na próxima rodada, Paulito, tem uma pedreira. Só no dia 21, sem ser no sábado amanhã, obviamente, sábado de carnaval. No outro sábado, dia 21, vai para Cruzeiro, no ginásio do Riacho, para enfrentar o líder Cruzeiro. Aí o buraco é mais embaixo, mas quem sabe não conseguimos uma bela vitória lá em Minas Gerais. Vamos acompanhar, a gente vai ver de perto aí a preparação do vôlei São José e vamos ver como é que o São José se comporta contra a equipe do Cruzeiro. Vai ter uma semana inteira aí para poder trabalhar, tá certo? Paulito, mudando de assunto, olha que notícia bacana. A Seleção Brasileira Feminina de Rugby Sevens começa a temporada 2026 com a disputa do SVNS2, que é o antigo Circuito Mundial de Rugby e que começa neste final de semana de carnaval, né? Com a primeira etapa da competição que será disputada em Nairobi, capital do Quênia. São José dos Campos será representado pela Mariana Nicolau, essa que você está vendo aí, ó, atleta do São José Rugby e uma das principais jogadoras das Iaras, como é conhecida aí as meninas da Seleção Brasileira de Rugby Feminino. O torneio é de pontos corridos, onde todo mundo enfrenta todo mundo entre as seleções participantes. Teremos Brasil, China, Espanha, Quênia, África do Sul e Argentina. E será dividida em 3 etapas, sendo essa primeira aí no Quênia, depois em Montevidéu, no Uruguai, entre os dias 21 e 22 de março, e fechando aqui em São Paulo, nos dias 28 e 29 de março. E o Brasil estreia na competição amanhã, no horário de
de Brasília, às 3h45 da manhã, contra as donas da casa, o Quênia. No mesmo dia, ainda enfrentam a África do Sul. Que hora que é? Tá ali, deixa eu ver direitinho. 6h30. Às 6h30 da manhã. E a Argentina, às 9h10. No domingo, o Brasil volta a campo, né, contra a Espanha, às 5h45. Depois enfrenta a China, às 9h35. Lembrando, esses horários sendo da manhã. Mas a Mariana Nicolau, como sempre, convocada e é uma das principais jogadoras dessa seleção brasileira de rugby. Com certeza, Vieira, e muito bacana estar representando a cidade também, o rugby aqui que é muito forte, né? Financiado, contribuído inclusive com políticas públicas importantes, consolidadas. Então, parabéns aí e fazer bonito torcer para o Brasil no rugby. Vamos torcer para o Brasil que nunca perdeu para o Quênia, né? Que vai ser a estreia, vai jogar na casa delas, nunca perdeu para o Quênia. Vamos esperar uma boa vitória. Lembrando, o campeonato, como é por pontos corridos, não tem empate, hein? Esse campeonato não tem empate lá. Se o jogo terminar empatado, tem um golden goal lá, o golden ponto, podemos chamar assim, né? Então, todo jogo vale ponto, então vamos somar ponto aí, seleção brasileira, com a participação da Mariana Nicolau. Parabéns para ela e sorte para as Iaras, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia. Na volta, tudo sobre a bela vitória do São José contra o 15 de Piracicaba na Série A2 e já projetando o jogo de amanhã contra a equipe do Água Santa, vice-líder da competição. Vai ser de arrepiar. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, de volta com Hora do Esporte. Vamos falar da bela vitória do São José fora de casa contra um dos candidatos aí ao acesso à Série A1, né, o Paulistão 2027, o 15 de Piracicaba. Primeiro, vamos ver os principais lances da partida, depois a gente fala mais sobre o jogo. Solta, Matheus! A primeira chance de perigo do jogo foi do São José e já teve gol. Depois do escanteio batido da esquerda, Felipe Costa saiu de soco. Carlos Henrique de cabeça deu passe para João Ramos, que dominou, girou, bateu e fez. O primeiro do jogo, o primeiro do São José. João Ramos foi para a rede. 15 de Piracicaba 0, São José 1. O Inhoquim respondeu 2 minutos depois. Euler tocou para trás e Paulo Marcelo dentro da área bateu cruzado e ninguém apareceu para tocar para o gol vazio. Mais 15 no ataque, a zaga afastou mal. Carlos Manuel recuperou e dividiu. A bola sobrou para Robson Duarte, que dominou e bateu por cima do gol de Gabriel Afonso. Aos 19, tiro de meta cobrado por Gabriel Afonso e depois de 3 toques de cabeça, Carlos Henrique brigou com os zagueiros e a bola sobrou para Michael Paulista, que de frente para o gol tocou rasteiro para fazer mais um para o São José. Michael Paulista foi para a rede para ampliar para o São José em Piracicaba. Michael Paulista foi lá e posou para a foto. 15 de Piracicaba 0, São José 2. Aos 40, Tomás Carvalho dominou aqui pela esquerda, fez a jogada individual, levou para a linha de fundo e cruzou. A zaga desviou e Luiz Otávio dominou livre e soltou a bomba longe do gol de Felipe Costa. Aos 45, 15 respondeu. Léo Santos de primeira para Edson Cariús, que dominou, girou e bateu forte por cima do gol de Gabriel Afonso. A bola vai por cima. Aos 47, escanteio para o 15 cobrar, a zaga afastou, Tomás Carvalho brigou de cabeça, ganhou e armou um belo contra-ataque. Na esquerda, Carlos Henrique abre, Tomás Carvalho viu e tocou. Carlos Henrique dominou, invadiu a área e bateu. Felipe Costa defendeu na sobra, Clecione estava lá só para empurrar. Gol do São José num contra-ataque fulminante, puxado por Tomás Carvalho. Clecione, que acompanhou a jogada, foi para a rede. 15-0, São José 3, placar do primeiro tempo. Na segunda etapa, aos 9, Clecione recebeu o rebote da zaga, dominou e mandou o sapato por cima do gol de Felipe Costa. Aos 13, jogada pela direita para o 15, David Ribeiro foi lançado, Carlos Henrique na marcação dele saiu catando o cavaco, dentro da área, Carlos Henrique caiu e na queda tocou David Ribeiro. O árbitro Guilherme Nunes Santana marcou pênalti para o 15, para desespero dos jogadores da Águia. Depois de muita reclamação por parte do São José, o Léo Santos se apresentou para a cobrança, beijou a bola, colocou na marca da Cal. Léo Santos veio para a batida e
mandou pra fora, por cima do gol de Gabriel Afonso. Repare, na hora da cobrança, Léo Santos deu um pulinho antes da batida e perdeu a chance de diminuir o placar. Ô, Léo Santos, segue 15-0, São José 3. Aos 47, a Águia ainda teve a última chance. Depois do chutão de Gabriel Afonso, Clecione invadiu a área e arriscou. Felipe Costa bateu roupa, cedendo escanteio para o São José, que bateu curtinho e segurou lá perto da bandeira. E aí não teve tempo para mais nada. Final no estádio Barão de Serra Negra, 15 de Piracicaba 0, São José 3. Apita o jogo. Tá aí, Paulito, bela vitória da equipe do São José, um São José que jogou com um esquema tático diferenciado, entrou com 3 zagueiros na era Jorge Castilho, primeira vez que isso acontece, e começou com o terceiro zagueiro estreando, o Euler, foi anunciado segunda-feira e já foi para o jogo como terceiro zagueiro num esquema tático diferente, e o Alan Stence também, outro jogador que foi anunciado, que veio do Goiás, entrou durante a partida, Paulito, e uma bela apresentação do São José, a gente fez aí um compilado dos melhores lances. O São José não passou susto em nenhum momento na partida. E olha, se o primeiro tempo tivesse terminado 4-0 para o São José, não era absurdo. Até 5 não seria nenhum absurdo por algumas oportunidades que teve. Uma bela apresentação no primeiro tempo. Já no segundo, o São José meio que controlou esse resultado de 3-0. Poderia ter sofrido um gol ali daquele pênalti que acabou sendo chutado para fora. Mas olha, uma bela vitória do São José contra um dos favoritos aí a buscar o acesso, Paulito. Com certeza, Vieira, a gente no programa de quarta-feira até chegamos a comentar que um empate não seria ruim, mas eu acho que essa vitória em cima do 15 de Piracicaba, de uma certa forma, até eleva o nível competitivo desse time. Agora dá para poder projetar coisas maiores dentro dessa competição, se manter ali dentro do G8, avançar até o mata-mata. Acho que o Jorge Castilho chegou, conseguiu organizar o time, deu uma consistência, né, tática para essa equipe, tanto que ele percebeu que devido às circunstâncias do gramado, choveu muito antes da partida, seria muito difícil você fazer um jogo de mais velocidade, então ele colocou 3 zagueiros, liberou mais os alas, um esquema que funcionou perfeitamente. O Euler chegou, treinou pouco e já encaixou também bem nesse time, né? Porque eu acho que a zaga do São José está muito bem consolidada. João Ramos ali, excelente zagueiro também, ajuda nesse processo de liderança, encaixe, posicionamento. Acho que o São José fez uma excelente partida e que dá um pouco mais aí de tranquilidade e também, claro, de expectativa dentro dessa competição, Vera. E o técnico Jorge Castilho, ele falou na apresentação que ele ia tentar recuperar o Michael Paulista, que ele acreditava no jogador e que ele joga mais do que vinha apresentando aqui. O Michael Paulista marcando gols na era Jorge Castilho. Realmente falou e cumpriu, né? Realmente está jogando diferente o Michael Paulista, lembrando aquele que veio pela vez primeira nas mãos do Paulo Roberto dos Santos, né? Foi ele que trouxe e conquistou, está se apresentando bem aí o Michael Paulista. Sem dúvidas, eu acho que o que ajudou a potencializar também o futebol do Michel Paulista é que a entrada do Tomás Carvalho tirou esse peso, né, do Michel Paulista toda hora ficar marcado, de ter que buscar a bola lá atrás. Agora o Tomás Carvalho que faz essa saída de jogo, então de certa forma o Jorge Castilho sabia que ele era um jogador mais diferenciado, que tecnicamente era bom e projetou o esquema para poder facilitar o jogo dele. Tá dando certo, Vera. E no duelo de invictos, né, Paulito, no banco de reservas, Jorge Castilho que chegou aí no meio da competição e também o Fernando Marchiori que chegou no meio da competição para a equipe do 15 de Piracicaba, e os dois técnicos estavam invictos, prevaleceu aí o Jorge Castilho, que acabou vencendo aí o 15 de Piracicaba, treinado pelo Fernando Marchiori, que é um baita treinador da nova safra também, um treinador muito promissor, ou melhor, já é uma realidade, mas eu digo promissor, quem sabe mais pra frente estará dirigindo aí os grandes clubes do nosso Brasil, tá certo? Matheus, coloca pra gente a rodada de quarta-feira, teve jogos interessantes, Juventus 2, Linense 2, Água Santa, próximo adversário do São José, bateu a Ferroviária 1-0, sumiu a tabela, volta a tabela, obrigado tabela, Ituano 2, Ituano líder, bateu a Inter de Limeira 2-1, Sertãozinho 1, São Bento 0, São Bento, meu Deus, hein, Votuporanguense 1, Taubaté 2, baita resultado do Taubaté, 0-0, Grêmio Prudente e Monte Azul, Grêmio Prudente não ganha de ninguém, Osasco Sporting 2-1 no Santo André e o 15 de Piracicaba perdendo em casa para o São José. Classificação, Matheus, São José pulou para a
quarta posição. O Ituano é líder, o único time que não perdeu ainda na competição, hein? Ituano 21 pontos, seguido pelo Água Santa, próximo adversário do São José. Ferroviária é o terceiro com 17, São José agora o quarto com 14. Daqui para baixo tá tudo embolado. Sertãozinho, Juventus, 15 de Piracicaba e Votuporanguense que perdeu o técnico Paulo Roberto dos Santos, diz a nota, em comum acordo, se desligou do Votuporanguense. Muda a tabela, Matheus, Osasco Sport, Linense, Santo André, Monte Azul, Inter de Limeira, Taubaté saiu da zona da degola com a vitória e o empate do Grêmio Prudente. Grêmio Prudente foi para a zona da degola, São Bento, lanternão, apenas 1 ponto conquistado. Próxima rodada, toda ela amanhã, sábado de carnaval, com rodada. 3 jogos às 15 horas, Juventus e Votuporanguense, Santo André e Grêmio Prudente, Taubaté e Monte Azul. 15h30, São Bento e Osasco Sporting. 4 da tarde, Inter de Limeira e Linense. 18 horas, 15 de Piracicaba e Ituano, Ferroviária e Sertãozinho. 7 horas da noite, isolados, São José e Água Santa. No Pique Paulito, 30 segundos. Esse Água Santa é uma filial do São José? Quase isso, Vieira. Tem 4 jogadores que já passaram recentemente por aqui lá. Léo Pereira, Verrone, Marizagão, Nicolas, jogadores que a gente conhece muito bem. Água Santa, que está treinado pelo Ademir Fezan, é o melhor ataque da competição. Jogo bom, jogo grande no Martins Pereira, viu? A Beth soprou aqui, ó, lei do ex. Sai pra lá, Beth, pelo amor de Deus. O Nicolas pode aprontar lá, eu tenho dúvidas, hein? Vamos acompanhar de perto, tá certo? Sorte pro São José, amanhã estádio Martins Pereira, 19 horas, São José e Água Santa. Torcedor, você que não vai viajar ou vai pular o carnaval por aqui, acompanhe o São José, 7 da noite, no estádio Martins Pereira, tá certo? A gente vai pro último intervalo do dia, não sai daí, na volta as informações do basquete para você e, claro, a grande final da Copa Capivara. Não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte falando de basquete. O São José foi até o ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, que é o ginásio do Botafogo, né, para enfrentar o Lanterna Vasco da Gama pela 7ª rodada do NBB 18. E o São José venceu a partida por 74-72. Mas olha, Paulito, o jogo estava total... Você está vendo imagens do jogo aí, ó? O jogo estava completamente controlado pelo São José, mantendo aí uma distância de 8, 10 pontos, super controlado. Lembrando que o São José não tem o Dexter, né, que tá se recuperando de problemas no joelho, a gente não sabe se vai precisar entrar na faca ou não, enfim, mas falando do jogo, São José controlando. Me chega o último quarto, Paulito, o Vasco da Gama Lanternão só ganhou 4 partidas até agora na competição em 25 jogos, até então 25, venceu o último quarto por 22-16. O jogo estava pau a pau, o Vasco foi tirando o jogo, ficou 72-72. Aí o São José foi para uma cesta, fez 74-72, o Vasco pediu tempo e teve a bola do jogo para ganhar o jogo. O São José passou perigo para perder o jogo. Então, tomar cuidado numa situação como essa aí, né? Com todo o respeito ao Vasco, à tradição, ao nome, mas é para ir lá e não passar susto. E passou susto no finalzinho, né? Eu entendo também que às vezes os caras vão enfrentar o Lanterna, o jogo está, entre aspas, ganho ali, mantendo aquela distância, mas bobeou e o São José poderia ter perdido, como perdeu para o Botafogo, Paulito. Pois é, Vieira, um perigo mesmo, e é o que a gente vem comentando sobre esse time do São José. Oscila muito, né? Perde um pouco ali do nível de concentração e isso pode acabar custando caro. Eu acho que o Vasco não tinha nada a perder, eles foram vendo o placar diminuindo e falaram, por que não tentar uma vitória, né? Ainda bem que o São José acabou conseguindo manter o resultado positivo, voltou com a vitória dessa partida, agora vai enfrentar o Flamengo contra o Flamengo, apesar do Flamengo ter tomado uma traulitada também do Pato Basquete aí, não dá para vacilar desse jeito, Vieira. Não dá para vacilar não, reencontro do São José contra o Flamengo depois da disputa do Super 8, onde o São José fez uma belíssima partida, o São José teve chance inclusive de vencer o Flamengo, mas hoje a circunstância é diferente, é outro campeonato, é outra situação. O São José então enfrenta hoje à noite, 20 horas, lá no ginásio do Maracanãzinho, a equipe do Flamengo. Pedreira para o São José, mas já viu que dá para vencer o Flamengo, não é um time imbatível. Matheus, coloca para a gente aqui a classificação do NBB, porque o São José se manteve na 7ª posição com a vitória. O Pinheiros é o líder, o Flamengo é o vice-líder, seguido por Franca, quarto o Minas, em quinto o Brasília, sexto, eu ia falar em 5, o quinto é o Brasília, sexto é o Corinthians, sétimo o São José, oitavo o Paulistano, nono o Mogi, décimo o Bauru. Vira a tabela só para a gente dar uma olhadinha. Unifacis, União Corinthians,
Caxias, Cruzeiro, Rio Claro, Pato Basquete, Botafogo, Fortaleza, Osasco e Vasco da Gama, Lanternão. 26 jogos, apenas 4 vitórias. Portanto, hoje, ginásio do Maracanãzinho, baita jogo, São José e Flamengo, Flamengo e São José. Jogo bom, jogo de tradição, jogo de história dentro do NBB. Sucesso aí, sorte para os comandados do Cris Amed, tá certo? Paulito, para a gente fechar o Hora de hoje, a gente não podia deixar de falar, né? Falando da terceira Copa Noel de Moraes de futebol amador, que é a nossa querida Copa Capivara. É domingo, hein? A grande final da nossa Copa Capivara. O time do Bem Bolado da Vila Cristina chega à sua primeira final na competição e o Bandeirantes chega à sua quarta final e vai em busca do seu terceiro título da competição. Sempre deixando claro, essa é a terceira Copa Noel de Moraes. Antes tinha um outro nome, mas reunia mais ou menos essas mesmas equipes e o Bandeirantes já chegou em 3 finais, vai em busca tá na quarta final e vai em busca do seu terceiro caneco, Paulito. Vieira, acho que o futebol ele é gostoso justamente porque você coloca os opostos, né? Então você tem um time que é multicampeão dentro desse campeonato e tem um time que surpreende, que acaba surgindo como alguém que quer conquistar o primeiro caneco e que vai se esforçar a fazer tudo para isso, que pode acabar consagrando a bela competição e quem sabe criando tradição também. Então, muito bacana, eu acho que o torneio amador é gostoso por isso, né? Movimenta todo ali a comunidade e sempre traz um pouquinho de temperinho a mais, Oliveira. Muito bem, você está vendo então na tela, grande final, Bem Bolado da Vila Cristina enfrentando a equipe do Bandeirantes, domingo 10 horas da manhã, estádio ou campo da Toca do Leão. Prestigie, vale a pena, se que tiver por São José dos Campos aí no Carnaval, vá prestigiar, é a festa do futebol amador, vença quem for melhor em campo, lembrando que terminou empatado, a decisão será nos pênaltis, tá certo? Sorte para as duas equipes. Vambora, Paulito? Partiu, Vieira. Partiu porque sextou e sexta de carnaval, hein? Paulito, grande abraço para você, te espero só na próxima sexta-feira, eu explico por quê, Paulito. Vieira, próxima sexta-feira estaremos presentes. O decreto está liberado de uma maneira mais esticada a partir de hoje, mas sempre com responsabilidade, Vieira. Muito bem. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, mas antes, Luizão, vai ter que ser daqui, hein? Um abraço para você, bom carnaval, aproveite, sem estripulias, Luizão. Grande abraço para você, tá, Luizão? Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Em virtude aí do carnaval, a gente volta somente na próxima sexta-feira, dia 20, sempre ao vivaço, o nosso Hora do Esporte. Fique com Deus, ótimo carnaval para você, aproveite bastante, sem estripulias, hein, mas aproveite com responsabilidade. De minha parte, grande abraço, até sexta que vem. Tchau, tchau.